Olá meninos, vamos falar um pouquinho agora sobre a Revolução Cubana. Olha aí a foto do Fidel Castro, já no comando da Revolução Cubana. Em sua história, Cuba sempre esteve sob a influência dos Estados Unidos, desde a Guerra de Independência de Cuba, travada contra a Espanha. Os Estados Unidos tiveram participação ativa e decisiva, e a partir daí, com o resultado, a pequena ilha caribenha não conquistou sua independência total. Em vez disso, tornou-se uma espécie de protetorado dos Estados Unidos. Esse status surgiu da Emenda Platt, dispositivo incluído na Carta Constitucional Cubana de 1901. Essa emenda autorizava os Estados Unidos, entre outras coisas, a intervir para preservar a independência cubana. A aceitação da Emenda Platt era condição para que as tropas americanas deixassem a ilha, ocupada desde a Guerra da Independência. Ou seja, não foi tão independente assim. Por causa dessa legislação, Cuba permaneceu em relação desigual aos Estados Unidos até em 1933. Foi quando ocorreu a chamada Revolta dos Sargentos, comandados por Fulgêncio Batista. Batista passou os anos seguintes mantendo sua influência política como chefe das Forças Armadas, enquanto vários presidentes se sucederam no poder. Até que em 1940 ele foi eleito presidente e ficou no cargo até 1944. Mas foi a segunda passagem de Batista na presidência que ficou mais conhecida. Em 1952, o coronel concorria novamente à presidência. As pesquisas, porém, o colocavam em terceiro lugar. Insatisfeito, há 2 meses das eleições, ele liderou um golpe de Estado, que alçou novamente ao poder. O golpe e o regime de Batista foram apoiados pelos Estados Unidos. O grande vizinho manteve sua influência por todo esse período. Multinacionais norte-americanas dominavam a indústria açucareira, bem como no setor do turismo. Contra o regime de Batista surgiu uma considerável oposição. Um destaque para um jovem advogado, Fidel Alejandro Castro Ruz. Em 1953, houve a primeira tentativa contundente de golpe ao regime de Batista, quando mais de 100 oposicionistas assaltaram o quartel-general de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba, ao leste da ilha. A insurreição, porém, fracassou, culminando na morte de muitos insurgentes e prisões, dentre os quais a de Fidel. Condenados a 20 anos de prisão, os rebeldes foram anistiados por Batista em 1955, por pressão popular. Castro exilou-se no México, onde pôde reorganizar suas forças e prepará-las para uma nova investida. Em 1956, Castro retornou a Cuba, dessa vez com 83 homens, entre os quais estava seu irmão e o Che Guevara. Assim que eles chegaram, eles começaram a trilhar o caminho para a Sierra Maestra. Alguns dias após o início de sua jornada, os rebeldes tiveram o primeiro confronto contra as forças de Fulgêncio, que teve um saldo extremamente negativo. Apenas cerca de 20 homens sobreviveram ao conflito e espalharam-se ao longo da serra. A ditadura de Fulgêncio era atacada e simultaneamente perdida apoio, tanto internamente quanto no âmbito internacional. Após um ataque de outra facção oposicionista ao Palácio Presidencial, Fulgêncio perde apoio dos Estados Unidos, enquanto gradualmente os grupos que o apoiavam na política interna se distanciavam do ditador. Enquanto Batista tentava manter o controle da cidade do país, Sierra Maestra tornava-se controlada pelos rebeldes, através de pequenos ataques a guarnições militares. Assim, o grupo rebelde cresceu, apesar de que ainda era muito menor que as forças governamentais. Não obstante essa grande disparidade, os homens de Fidel eram sempre um grande problema para Batista. Através de táticas baseadas, sobretudo, em fatores psicológicos, fazia o exército recuar em suas batalhas. Além disso, em 1958, o exército cubano passou a lidar com o embargo de armas por parte dos Estados Unidos. A força aérea do país, por consequência, deteriorou-se rapidamente. A partir da metade de 1958, após Batista ter promovido uma fracassada ofensiva à Sierra Maestra, a resistência armada iniciou seu próprio movimento de ataque. Essa operação foi muito bem coordenada e teve como alvo 4 regiões estratégicas do país. Em 31 de dezembro de 1958, houve a Batalha de Santa Clara, cidade que acabou conquistada pelos rebeldes. As províncias centrais do país também foram alcançadas. O ditador Fulgêncio, diante dessas notícias, fugiu para a República Dominicana nas primeiras horas de 1959. No dia seguinte, as forças revolucionárias chegaram a Havana e tomaram o poder. A Revolução Cubana havia iniciado. Então, a Revolução Cubana foi um movimento popular que derrubou o governo do presidente Fulgêncio Batista em janeiro de 1959. Com o processo revolucionário foi implementado
em Cuba o sistema socialista, com o governo sendo liderado por Fidel Castro. Fidel conseguiram a vitória. Mais uma foto. A partir de então, Cuba estreitou substancialmente suas relações com a União Soviética, conseguiu aí dos bolcheviques uma ajuda de 100 milhões de dólares e um acordo de 4 milhões de toneladas de açúcar cubano. Ademais, Cuba passou a importar o petróleo soviético a um preço muito mais acessível que o proveniente dos Estados Unidos ou da Venezuela. Porém, as refinarias norte-americanas em território cubano, por ordem do presidente dos Estados Unidos, recusaram-se a refinar esse petróleo. Castro confiscou a ação que atingiu as refinarias das grandes petroleiras, como Texaco, Esso e Shell. A retaliação dos Estados Unidos foi reduzir as cotas de açúcar cubano em 95%. A resposta de Fidel foi estatizar todas as empresas estadunidenses estabelecidas em Cuba. Junto a isso, houve estatização maciça de companhias cubanas, incluindo todos os bancos do país. Os Estados Unidos eliminaram o que ainda restava da cota de açúcar cubano, cerca de 700 mil toneladas, cuja compra foi rapidamente sumida pelos soviéticos. Em 19 de outubro de 1960, o presidente dos Estados Unidos declarou embargo unilateral a todas as exportações de Cuba e, em janeiro seguinte, romperam as relações diplomáticas dos Estados Unidos com o país caribenho. Para os norte-americanos, estava claro que o governo de Castro era comunista e o que era reforçado pela aliança cada vez mais firme com a ex-União Soviética. O embargo total das relações comerciais entre Estados Unidos e Cuba iniciou em 1962, quando Kennedy ampliou as medidas tomadas pelo presidente anterior. Em 63, após a crise dos mísseis, em 63 também se iniciaram as restrições de viagens de cidadãos americanos à ilha. Apoio popular. Com as mensagens revolucionárias, os guerrilheiros conseguiram o apoio de muitas pessoas. Isto ocorreu pois havia muitos camponeses e operários desiludidos com o governo de Fulgêncio Batista e com as péssimas condições sociais, salários baixos, desemprego, falta de terras, analfabetismos. Muitos cubanos das cidades e do campo começaram a entrar na guerrilha, aumentando o número de combatentes e conquistando vitórias em várias cidades. O exército cubano estava registrando muitas baixas e o governo de Batista sentia o fortalecimento da guerrilha. Então, nós temos aí o Fidel conquistando várias pessoas, apoio à Revolução Cubana. Mais algumas fotos dos guerrilheiros. Viva a Revolução Cubana. Bom, no primeiro dia de janeiro, Fidel e os revolucionários tomaram o poder em Cuba e o Fulgêncio e seus integrantes, como o próprio nome dele já diz, fugiram da ilha. Fidel tomou várias medidas em Cuba, nacionalizou bancos, empresas, reforma agrária, expropriação de grandes propriedades, reforma do sistema de educação e saúde. O Partido Comunista dominou a vida política na ilha, não dando espaço para qualquer outro partido de oposição. Essas medidas, Cuba tornou-se um país socialista, ganhando apoio da União Soviética, conforme nós já vimos. Estávamos no contexto da Guerra Fria. Até hoje, os ideais revolucionários fazem parte de Cuba, o que é considerado o único país que mantém o socialismo plenamente. Com a piora do estado de saúde do Fidel, Raul, aliás, com a morte do Fidel, Raul assumiu o governo em Cuba. Porém, Cuba agora parece que está ampliando mais seu lado capitalista. Com o apoio da União Soviética, Cuba não tardou em avançar para o plano militar. Em 1960, tentou executar um projeto de instalação de mísseis de médio alcance na ilha. Isso foi recebido como ameaça intolerável para os Estados Unidos. Armas nucleares soviéticas foram de fato instaladas em solo cubano, que chegou rapidamente ao conhecimento do governo estadunidense. O mundo estava muito próximo de um confronto nuclear. Em 1962, quando um avião norte-americano foi interceptado no espaço aéreo cubano, onde buscava fotografar as instalações bélicas da ex-União Soviética. Negociações secretas evitaram que um evento potencialmente tão catastrófico acontecesse. A ex-União Soviética aceitou retirar seus mísseis da ilha caribenha, com a garantia de que os Estados Unidos não atacariam Cuba, além da retirada dos mísseis estadunidenses instalados na Turquia. O episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis. Bom, a Revolução Cubana traria profundas agitações em sociedades latino-americanas. Ela criou pânico entre as classes dirigentes da região, pois demonstrou que era possível promover mudanças sociais no subcontinente, mesmo sem o aval dos Estados Unidos. No final dos anos 60 e 70 surgiram vários governos que opõem a hegemonia norte-americana na região, como Peru, na Bolívia, no Chile, na Argentina e no Uruguai.
Aparentemente, a Revolução Cubana havia convencido muitos políticos norte-americanos a adotar para a América Latina uma política externa pautada pela diplomacia e pela substituição do uso da força. O presidente Kennedy propôs às autoridades da região Aliança para o Progresso, que consistia na execução de uma série de reformas estruturais na instauração e consolidação da democracia no continente. A preocupação norte-americana de difundir um modelo democrático, contudo, entrava em conflito, né? Foi bem incoerente, porque, na verdade, eles começaram a apoiar golpes militares, como que foi ocorrido no Brasil em 1964, que era uma prática comum. Frente à ameaça da expansão castrista no continente, esses grupos pareciam uma sólida prevenção, né? A assistência militar norte-americana a países latino-americanos aumentou muito na administração aí de Kennedy. Em 1962, com o aval dos Estados Unidos, Cuba perdeu sua condição de membro da Organização dos Estados Americanos, OEA. O rompimento das relações diplomáticas de países americanos com Cuba foi reforçado pela OEA nos anos seguintes. Enquanto Cuba aprofundava suas relações com a União Soviética, vários acordos generosos foram feitos entre ambas as partes ao longo da década de 60. Ocorreu um rearranjo da ordem política interna, que institucionalizou as novas facetas incorporadas à Revolução Cubana, que havia se tornado evidentemente socialista. Em 65, foi fundado o Partido Comunista Cubano, sob o comando de Fidel Castro. No ano seguinte, o governo cubano deu mostras de sua posição de liderança frente aos grupos de esquerda na América e também no resto do mundo, ao receber em seu território o Congresso Tricontinental, que reuniu os maiores movimentos revolucionários da Ásia, da África e da América Latina. Em 1967, fundou-se em Havana a Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, cujo maior objetivo, mesmo não declarado, era a formação e o apoio a pequenos grupos guerrilheiros de inspiração revolucionária. A retratação do apoio das ações guerrilheiras começou a declinar em 68, principalmente pelo pouco sucesso conquistado por essas ações. Um dos líderes mais icônicos da Revolução, Ernesto Che Guevara, morreu em 1967 em batalha contra as tropas bolivianas. A partir de então, Cuba passou a adotar uma política mais moderada, o que fez com que ela se isolasse ainda mais. Cuba esforçou-se para continuar construindo uma economia socialista em seu território, apoiando principalmente na ajuda soviética. Ao longo dos anos de 1970, os Estados Unidos até buscaram alguns efêmeros momentos com diálogo com Cuba, não obtendo sucesso. Na década seguinte, porém, o governo republicano de Ronald Reagan não foi nem um pouco amigável com o regime castrista, o que resultou na manutenção de embargos econômicos das décadas seguintes. Ernesto Che Guevara.